tem que assinar, tá? A paz do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo e glorificar o seu santo nome, né? Um dia quente, né, irmãos? Aliás, dias bastante quente. Você tenta colocar o blazer para ficar mais social, mas não dá. Aí acaba tirando. Aqui, inclusive, é bastante quente mesmo. Então, a gente acaba tirando para ficar mais à vontade, que é bastante quente, né? Além dos dias estarem quentes, esse forro aqui ainda não foi feito, o ambiente fica dessa forma, tá bom? Nós chegamos, irmãos, ao fim da carta aos Filipenses. Hoje nós estamos ainda no capítulo 4 e já estamos finalizando, indo para os últimos versículos. Então, aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 20. Nós damos graças a Deus, irmãos, porque é uma bênção a palavra de Deus sendo pregada expositivamente, de maneira clara, lúcida, a compreensão das Escrituras. Isso é uma bênção para nós. Nós só fortalecemos, irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Nada na nossa vida cristã é superior às Escrituras. A nossa vida, para ter uma vida de tranquilidade, de segurança em Cristo, é ouvir a palavra de Deus. Porque ela é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos fortalece. Então vamos lá, versículo 10 em diante já está aqui na tela, vamos ler a palavra de Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para tudo sempre. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, nosso bendito e eterno Pai que estás no céu, nós te rendemos graças pela sua misericórdia e bondade, pela sua grande compaixão que tem para com as nossas vidas. Não somos dignos, meu Deus, de invocar o teu nome. Não somos dignos nem mesmo de estarmos na tua presença. Mas a sua graça, o seu amor, a sua compaixão nos resgatou, nos tirando das trevas e perdoando os nossos pecados. Portanto, ó Deus, estamos aqui nesta noite mais uma vez para te adorar, para ouvir a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e que em tudo seja o Senhor exaltado. Nós te damos graças, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, vamos falar nesta noite com um tema. O tema desta noite se chama A Providência de Deus. Paulo, ele deixa os últimos versículos para agradecer aos irmãos filipenses por tudo que essa igreja tem feito em favor da sua vida, lhe dando um apoio missionário, lhe dando um apoio, irmãos, que somente uma igreja que ama a Deus e que tem uma visão da obra de Deus poderia fazer isso com o apóstolo Paulo. 10 anos haviam se passado, irmãos, desde que o ministério de Paulo em Filipos resultou na fundação daquela igreja. Já haviam se passado 10 anos quando Paulo tinha fundado essa igreja em Filipos. Os filipenses sempre apoiaram generosamente a Paulo, irmãos. Desde quando ele deixou Filipos, que outras cidades que ele foi ministrar, como em Bereia, em Tessalônica, sempre os filipenses estavam ali, a igreja em Filipos, os filipenses estavam ali apoiando o apóstolo Paulo. Quando ele muda para o sul, para Acaia, os filipenses continuaram apoiando. Eles nunca abandonaram o apóstolo Paulo. Enquanto ele ministrava em Atenas, Corinto, em toda a obra missionária, a igreja de Filipos sempre se interessou pelo apóstolo Paulo. Aonde ele estava, qual região, o que estava acontecendo com ele, enviava uma carta, sempre preocupando com a vida do apóstolo Paulo. Com o passar dos anos, eles estavam consistentemente preocupados com Paulo, aonde ele ia, mas eles não tiveram, irmãos, nenhuma oportunidade de enviar um apoio financeiro para Paulo. Sempre nas oportunidades, não estava tendo chance, não tinha condições, vários problemas que aconteciam, e essa era a situação. Mas, recentemente, aqui nesses últimos versículos, surgiu uma grande oportunidade, em que Epafrodito, ele chega a Roma, e ele chega na cidade de Roma, ele traz consigo, então, um presente generoso dos filipenses. É nesse ponto que Paulo vai agradecer, pelo qual Paulo se alegrou muito no Senhor, quando chegou aquela oferta generosa para o apóstolo Paulo. Interessante, irmãos, que ele não fez, principalmente porque o presente atendia a sua necessidade. Paulo não agradecia simplesmente porque as bênçãos, as dádivas que chegou ao apóstolo Paulo atendia a sua necessidade, mas é porque isso dava e mostrava a Paulo a evidência do amor, como que eles eram cativantes, eles tinham esse amor de Deus, e como que eles tinham esse grande amor pelo o apóstolo Paulo. Então, nesses últimos versículos aqui do capítulo 4, a partir do versículo 10, Paulo, ele faz um grande agradecimento pelas ofertas desta amada igreja. Uma igreja pequena, uma igreja pobre, mas que tinha o coração grande, o coração voltado para a obra de Deus. Vejam, irmãos, que dos versículos 10 até o versículo 13, Paulo vai falar sobre a providência soberana de Deus. Dos versículos 10 ao versículo 13, Paulo vai falar da soberania de Deus, como que Deus é soberano para providenciar os recursos para a sua obra, para que a sua obra não venha parar. Vejam que no versículo 10, Paulo inicia, irmãos, que ele está muito alegre no Senhor. Então Paulo fala para os irmãos em Filipos: ora, muito me regozijei no Senhor, no versículo 10, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Veja, irmãos, que Paulo, ele agradece a igreja. Por que Paulo agradece a igreja? Paulo entende que a igreja é um instrumento de Deus. Ele agradece a igreja como instrumento de Deus. Mas ele entende que a providência, ela não vem da igreja. A providência vem do Senhor. Ele é grato à igreja, ele entende que a igreja é um instrumento de Deus,
que a igreja tem abençoado muito no seu ministério, mas a primeira expressão do apóstolo é: muito me regozijei no Senhor. Ele entende que se o Senhor não tivesse abençoado a igreja, que se o Senhor não tivesse abrido as portas para a igreja e tocado no coração da igreja a necessidade do apóstolo, eles não fariam nada. Então a expressão do apóstolo é: eu muito me regozijei no Senhor. Isso é interessante, irmãos, porque ele coloca a glória totalmente para Deus. Em toda a Escritura, irmãos, nós precisamos entender que toda a obra de Deus, ela está relacionada à glória de Deus. A obra do Senhor, ela não está relacionada à glória do homem, não é o louvor do homem, não é o homem que deve ser aplaudido, não são os líderes, não são os pastores, não. Isso aqui, irmãos, é um perigo muito grande. Quando Paulo ele reconhece que é o Senhor, quando Paulo reconhece que é o Senhor quem abençoou, porque isso aqui, se nós não tivermos um discernimento correto da palavra de Deus, da obra do Senhor, nós podemos simplesmente ovacionar o homem, aplaudir o homem, agradecer que é o homem que está fazendo a obra, isso simplesmente para que ele possa ter, como vou dizer, ser bem recebido, ser bem aclamado, e ele então vai agradecer a homens, para que ele possa ter acesso talvez àquela própria igreja, mas essa não é a preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação do Paulo é: olha, eu me regozijei, eu me alegrei no Senhor, por causa da bênção que vocês mandaram para mim. Veja, irmãos, que é Deus quem reviveu os filipenses a se lembrarem de Paulo. Então, quando a igreja abençoa, é porque o Espírito Santo é que está fazendo essa obra para ajudar-se aos missionários, ao trabalho missionário. Nos Filipenses, irmãos, veja que o obreiro missionário, ele deve ser sempre grato a Deus, sempre. Dar sempre a Ele a glória, sempre honrar o nome do Senhor, porque é uma das formas, uma das maneiras de evitar o pecado, para nós não pecarmos contra Deus. De que ficar aplaudindo homem para ser beneficiado. Não, nós temos que entender que Deus que é o dono da obra. Se Deus não fizer, irmãos, nós não somos nada. Se o Senhor não abrir as portas, ninguém aqui consegue fazer nada. Se a misericórdia de Deus não for conosco, nós nada somos. Nós não temos nada, não podemos nada, se nada, o próprio Jesus falou isso, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for enviado. Então nós não temos, porque somos nós que somos inteligentes, nós que somos capacitados, que homens cultos, inteligentes. Isso não resolve o problema se as mãos de Deus não estiverem estendidas sobre as nossas vidas. Nenhum de nós pode fazer nada, irmãos. Então toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja sempre dado a Ele para tudo sempre. Veja, irmãos, que nos Filipenses havia um desejo ardente e prontidão, de vontade de fazer essa ajuda. Veja que Paulo fala isso no versículo 10, olha, ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, Paulo diz, mas vocês não tinhais tido oportunidade. Veja que os filipenses, eles tinham um desejo ardente, eles estavam de prontidão para ajudar o apóstolo Paulo na sua obra missionária, na pregação do Evangelho, para que se expandisse o Evangelho, mas eles ainda não haviam tido oportunidade, a não ser os 10 anos atrás, quando eles conviveram com o apóstolo Paulo, mas enviaram uma dádiva para o apóstolo Paulo, recursos financeiros para o apóstolo Paulo, eles estavam tendo algumas dificuldades, talvez a princípio, eles não tivessem acesso a Paulo. Como os irmãos sabem, desde o princípio, como nós começamos a falar da carta aos Filipenses, nós precisamos entender, irmãos, que Paulo ele está numa prisão lá em Roma. E de onde eles estavam, em Filipos, para chegar até Roma, é muito distante. E isso talvez eles não estavam tendo acesso para trazer essa dádiva ao apóstolo Paulo. Então Paulo disse, isso aconteceu por uma falta de
oportunidade, não porque eles eram ruins ou porque eles não queriam ajudar, mas eles não tiveram tempo nessa oportunidade. Talvez a pobreza dos filipenses não tinha entrado recurso, quem sabe pode ter sido isso. Ou a preocupação também, irmãos, quanto à coleta. Quando Paulo passa em Jerusalém, ele fala, olha, eu preciso de uma coleta para nós levar aos irmãos pobres. E quem sabe os filipenses ainda não tinham conseguido essa coleta também. Poderia ter sido essas dificuldades deles não conseguirem se aproximar do apóstolo Paulo. Então, nós sabemos que isso não foi um descuido, ou não foi um descuido deles, mas foi alguma coisa que não estava no controle e no poder deles. Por isso Paulo disse, olha, pois vocês já tinhais lembrado de mim, mas vocês não tiveram oportunidade para ajudar. Veja, irmãos, que Paulo ele é generoso, ele é carinhoso com os irmãos filipenses. Ele entende, irmãos, que ele estava preso naquela situação, mas tinha dificuldade para que ele fosse assistido ali naquela prisão, então ele reconhece isso com os irmãos filipenses. Mas Paulo, então, ele vai mostrar, irmãos, dos versículo 11 ao versículo 11, 12 e 13. Paulo vai mostrar agora o poder sustentador de Deus. Primeiro, o poder soberano de Deus. Agora ele vai mostrar o poder sustentador de Deus. Ele fala, não por necessidade. No versículo de número 11 ele diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vejam bem, irmãos, Paulo logo deixa claro que ele não está se queixando. Paulo não está reclamando de nada, ele não está se queixando, pois a felicidade do apóstolo Paulo, irmãos, não depende das circunstâncias e nem das coisas, isso já foi falado várias vezes. Paulo então não está reclamando, se queixando porque esse dinheiro, porque essa dádiva não chegou até ele, mas a alegria do apóstolo Paulo vem de algo muito mais profundo. Paulo não estava condicionado a bens materiais, reclamando, choramingando, preocupado. Não. A alegria do apóstolo, irmãos, a felicidade dele estava naquela comunhão que ele tinha com o seu Senhor. O Espírito que estava nele, mesmo ele estando preso. Nós assim aprendemos, irmãos, também que o nosso coração precisa estar livre nessa alegria diante do Senhor, independente das nossas circunstâncias. Em qualquer situação que nós estivermos, o Senhor é que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que está ao nosso lado constantemente, para nos ajudar, e nós precisamos ter isso em mente. Precisamos entender que nós temos comunhão no Espírito que está em nós, no Espírito dele que está no céu e que está presente nas nossas vidas, e isso acalenta o nosso coração. Isso nos traz alegria de sabermos que nós temos um Jesus poderoso, um Salvador, irmãos, que morreu, mas que ressuscitou, está à destra de Deus e habita no nosso coração pelo poder do seu Santo Espírito. Isso é acalentador, isso é suficiente, apesar de as lutas que nós vamos passar nesta vida, nós temos o Espírito Santo de Deus, e isso é o que importa. O resto é consequência, irmãos. Deus não vai deixar faltar nada. Nunca deixou, independente da pobreza de Paulo, ou da sua prosperidade, ele não está preocupado com isso, se ele estava próspero, ou se ele estava pobre. Então, irmãos, nós somos humilhados diante das dificuldades, sempre seremos humilhados, sempre nós passaremos provas aqui. Então, qual é o remédio para nós? Corrermos aos pés do Senhor Jesus. E é isso que Paulo fazia, diante das provações. Eu não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele disse, ele sempre corre aos pés do Senhor. Tem um homem de Deus, irmãos, que acho que, se eu não me engano, é George Miller, irmão Sérgio, se eu estiver enganado, ele que sustentava mais de 2.000 crianças, né? George Miller, irmãos, sustentava um orfanato com mais de 2.000 crianças. E sabe de uma coisa, irmãos? George Miller nunca pediu 1 centavo a um político, nunca pediu 1 centavo a homem nenhum.
tudo que ele queria para sustentar as suas 2.000 crianças, ele buscava a Deus de joelhos em oração, em verdadeira comunhão. E nunca faltou o pão da manhã para aquelas 2.000 crianças. Se as irmãs, os irmãos pesquisarem, George Miller, vocês nunca vão esquecer esse nome, porque é um homem que tinha confiança no Senhor. Assim deve ser a nossa confiança, procurar cada vez mais nós confiarmos no Senhor. As lutas, as dificuldades faz nós corrermos aos pés do Senhor, irmãos, para nós sermos mais afinados, mais santos, mais próximos dEle, mais justos dEle. É por isso que vem essas lutas, é por isso que vem essas provas. Enquanto você é de Jesus, enquanto você tem o Espírito Santo de Deus, essas provações vão vir sobre você, mas para te refinar aos pés do Senhor Jesus. Porque, irmãos, a prosperidade, ela tem causado muito estrago, muito mais na vida dos crentes do que as adversidades. A prosperidade tem arruinado a vida de milhares e milhares de cristãos. Tem arruinado, porque eles estão presos na prosperidade e acabam largando o Senhor. E tem uma vida totalmente que não é condizente com as Escrituras, porque prosperaram muito, tiveram muito e acabaram esquecendo do Senhor. Então, a prosperidade tem trazido muitas dificuldades ao reino de Deus, muito estrago na vida de muitos crentes, que não têm a capacidade de ter a prosperidade e mesmo, ao mesmo tempo servir ao Senhor. É por isso que somos provados, é por isso que somos ajustados por Deus, e é Ele que dá o necessário para nós vivermos, e é isso que Paulo está falando aqui. Então, irmãos, o estrago ele é maior em relação à adversidade, sempre vai ser. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17 de Apocalipse, ela batia no peito e dizia: rico eu sou e eu não tenho falta de nada. Era uma igreja poderosa, uma igreja rica, uma igreja que batia no peito: eu sou rica, eu sou poderosa, eu não falto nada para mim. E esse problema, irmãos, de não faltar nada, de você ter tudo, você tudo do bom e do melhor, isso nós corremos vários sérios riscos de nós não dependermos do Senhor. Porque os milionários, os ricos, eles acham que não depende de Deus, mas quando eles caem numa situação, numa doença, uma doença incurável, nem o dinheiro todos que eles têm não consegue, às vezes, curar aquelas enfermidades. As melhores medicinas do mundo inteiro não conseguem curar as suas enfermidades. Aí depende de quem? Do Senhor. Aí vão pedir as orações, vão clamar, vão levar para o lado religioso, porque sabe que precisa de algo divino para curar. Então os bens materiais nem sempre vai ser a solução dos problemas, e Paulo mostra isso aqui, que a sua alegria é estar na presença de Deus, e que Deus providencia a ele todas as suas necessidades. E Paulo então fala no versículo de número 12, ele disse, eu sei estar abatido, ou seja, eu aprendi, eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, ele disse, estou instruído, estou experiente, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, isso é muito profundo, isso é muito sério. Vejam bem, ele disse, eu estou instruído. Ele disse, eu tenho experiência sem estar abatido. Paulo está totalmente, irmãos, desprendido das condições terrenas. Ele não está preso nas condições terrenas. A fonte de vida do apóstolo vem do céu, não vem da terra. A sua alegria vem do céu, não vem desta vida. A visão de apóstolo Paulo é uma visão espiritual, uma visão totalmente fora dessa vida terrena. Por isso ele consegue falar desta maneira. Então ele fala, a expressão sei estar humilhado, abatido, é mais do que uma privação financeira, irmãos, é muito mais do que isso. Quando ele diz, eu sei estar humilhado, sabe, é muito mais do que o seu destino como Marte, que Paulo logo ele poderia perder a sua cabeça, ele ia ser levado à praça de Roma, e Nero mandava decepar a cabeça de Paulo, e ele morria como Marte. Então ele fala, é muito mais essa expressão de sei estar humilhado. Ele fala, eu sei estar abatido. Ele aprendeu a estar abatido. Por isso, irmãos, que Paulo, na sua visão,
ele mostra o desinteresse pelo conforto dessa vida. Ele sempre mostrou isso nas suas pregações. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 e 10, Paulo disse: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 2 Coríntios, capítulo 6, 3 e 10. Aí ele disse: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Ele fala nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejum, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Irmãos, veja a expressão do apóstolo. Vejam que ele passa por tudo isso. E quando nós lemos este versículo de número 13, irmãos, esse é um dos versículos mais incompreendido e mal interpretado que nós temos das Escrituras. Porque vocês vão ver isso nas traseiras dos carros, nos para-brisas do carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vão ver escrito isso nas redes sociais. As pessoas usam os adesivos nas portas das suas casas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando nós lemos o contexto do que o apóstolo Paulo está falando, nós vimos que Paulo está dizendo o seguinte: eu posso estar abatido, posso estar passando fome, posso padecer necessidade, posso receber prisões, açoite, posso ser perseguido, caluniado, jogado no meio do rio, afogado, ser levado à prisão, açoitado, perseguido. Eu posso fazer tudo isso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria do Senhor. Ele tem o poder de Deus na sua vida, irmãos. O Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Esse verso, então, ele é muito incompreendido por muitas pessoas e mal interpretado. Mas Paulo aprendeu a ser independente dessas coisas e ter um autocontrole devido às provações que ele passou. Ele consegue isso porque ele confia totalmente no Senhor. A confiança de Paulo é no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a vida cristã não é mar de rosa. A vida cristã, irmãos, não é um caminho em que nós vamos estar sempre bem-humorados, sempre felizes. Não, é lugar de provas, de espinhos, de perseguições, de lutas, de provações e privações. Esse é o caminho que nós vamos trilhar para alcançar os céus. Quem já leu o livro do Peregrino, assistiu o filme do Peregrino, vão ver como que o peregrino passa por tantas lutas, tantas provações, para chegar depois à cidade celestial. Assim é a nossa vida também, irmãos. As provações, as privações, as dificuldades, as lutas que nós passamos, a vontade de largar tudo, a vontade de deixar de ser crente, a vontade de não vir mais para a igreja. Quantas vezes isso nos acomete? Porque nós somos fracos, somos privados da nossa fraqueza que está em nós. Então, quando nós entendemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, a nossa alma se alegra. Nós temos condições de ter uma vida mais segura em Cristo. É isso que ele fala no versículo 13. Então, Paulo vai começar a mostrar a partir do versículo 14 que ele está fazendo um grande investimento na obra de Deus, investindo na obra de Deus. No versículos 14 a 17, ele diz: fizestes bem, Filipenses, vocês fizestes bem. Ele fala no versículo de número 14: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição.
Ele reconhece isso, irmão. O que o apóstolo está expressando aqui é o sentido de que isso foi melhor para os filipenses do que por ele próprio. Entendeu, irmãos? O que Paulo está falando aqui no versículo 14, todavia fizestes bens, é que vocês é que receberam a bênção, vocês que doaram, vocês que me ajudaram, vocês estão recebendo a bênção disso aí. Porque, na verdade, irmãos, a doação vai fazer mais bem a quem doa, do que de quem recebe. Quem doa sempre será mais abençoado do que quem está recebendo. Isso foi escrito em Atos 20 e 35. Tenho-vos mostrado em tudo, Paulo disse, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, irmão, será mais feliz aquele que doa, aquele que dá, aquele que se entrega, aquele que oferece, aquele que está sempre com o coração aberto em favor do reino de Deus. Paulo falou isso aqui, bem fizestes, todavia bem fizestes em tomar parte na minha aflição, porque coisa mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas tem gente que parece que só quer receber, há cristão que só quer receber, nunca pode dar, nunca pode oferecer, nunca pode estar presente, nunca pode doar a sua vida, mas ele só quer receber. Em tudo ele quer ser aplaudido, em tudo ele quer ser glorificado. Tudo ele quer receber as bem-aventuranças. Mas a Bíblia diz que nós seremos bem-aventurados quando nós doamos, quando nós entregamos a favor do reino de Deus, irmãos. Fizestes bem, Paulo disse aos filipenses, em tomar as aflições da minha dor. Isso é importante para nós aprendermos a servirmos a Deus. Porque quando você serve a igreja, você serve a Deus. Quando você serve um irmão, você está servindo a Deus, irmãos. Então Paulo considera a doação deles, irmãos, um investimento extremamente lucrativo. Isto que é investir no reino de Deus. Investir no reino de Deus. O verbo, nesta versão, tomar, irmãos, corresponde a um termo de comunhão. Estava em comunhão, tomar é questão de comunhão. Nesse acordo, eles deram riquezas materiais a Paulo e receberam riquezas espirituais de Jesus. Deram riqueza material, deram dinheiro a Paulo, dádiva a Paulo para manter, para se sustentar, e Jesus deu a eles bênçãos espirituais. Então nós devemos abrir o nosso coração, irmãos, abrir o coração, abrir o bolso, abrir nossa mente, abrir o nosso entendimento, que nós devemos doar também em favor do reino de Deus. É o que nós somos chamados para fazer, doar a nossa vida, foi o que Jesus fez. O que Jesus fez, irmãos? Jesus só deu, só doou. Primeiro que ele doou a sua vida, depois no seu ministério terreno só foi doando, só atendendo os pobres, os necessitados, os que estavam morrendo, ressuscitando, curando, tratando daqueles que estavam com fome, e por fim ele dá a sua vida lá na cruz do Calvário. Só doou, só deu, e o próprio Deus só deu, só doou. Então nós temos que aprender com as Escrituras, nós temos que aprender com a palavra de Deus, irmãos. Nós somos chamados para doar a nossa vida em favor do reino de Deus. Desde o início, os filipenses estavam dispostos a doar, estavam à disposição de Paulo. Vejamos agora o versículo 15 ao versículo 17, que diz o seguinte, no versículo 15, e bem sabeis também, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Desde o princípio, a igreja de Filipenses estava à disposição de Paulo, irmãos. Eles estavam sempre em contato com Paulo. As outras igrejas não se preocuparam com Paulo. O próprio Paulo disse a eles, mas a de Filipe não o deixou. As outras igrejas não se importaram, os outros irmãos não se importaram com o que Paulo estava fazendo. Então ele fala, no princípio do evangelho, quando Paulo fundou a igreja 10 anos atrás, eles nunca esqueceram o apóstolo Paulo, nunca, sempre em comunhão com ele.
quando ali foi fundada a primeira igreja na Europa, a primeira igreja de Filipe na Macedônia, foi ali que foi fundada pelo apóstolo Paulo, e os filipenses sempre foram gratos a este homem de Deus, por ter pregado o evangelho e eles ter conhecido a Cristo. E isso é muito importante, porque eles estavam ali reconhecendo que estava à disposição desse missionário. O maior missionário de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Simples, humilde, uma igreja humilde e simples também que estava ali à sua disposição. Paulo explica para eles que o seu foco não é receber ajuda. Paulo fala para eles, olha, o meu foco, eu não estou aqui para receber ajuda, eu não estou interessado em receber ajuda. Veja o versículo 17, eu não que procure dádivas. No versículo 17, Paulo diz para eles, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo, irmãos, vejam bem, ele não estava preocupado ali com lucros. Paulo não estava procurando receber dinheiro, não. Ao contrário, ele quer ver mais lucros acrescentado à conta deles. É isso que Paulo está dizendo, eu quero que vocês lucrem mais ainda. Isso é muita sinceridade, irmãos, de um apóstolo fiel a Deus, de um homem sincero a Deus, um homem de Deus que é sincero e que é fiel, diferente de muitos pastores mercenários nos dias que nós estamos vivendo. Isso na época de Paulo já existia também, e quanto mais hoje que vai se aproximando o tempo dos fins, pastores, líderes, igrejas que só arranca das ovelhas, é dinheiro, é dízimos, é oferta, e temos que dar as ofertas mesmo, temos que dizimar mesmo para a glória de Deus, mas eles fazem isso para manter as suas vidas de luxo, os seus carros de luxo, roupas de luxo, suas casas de luxo, comendo do bom e do melhor, e as ovelhas muitas das vezes padecendo necessidade. Mas essa não era a intenção de Paulo. Eu não tenho necessidade de lucrar sobre vocês. Irmãos, eu já falei aqui, é melhor a pessoa ser um traficante, literalmente. É melhor a pessoa ser um feiticeiro, uma pessoa que adora outros deuses, do que ele estar dentro das igrejas, usando as escrituras, usando a palavra de Deus para enriquecer. Porque o traficante está fazendo menos mal ao coração das pessoas, às almas das pessoas, do que usando o nome de Jesus e a palavra de Deus para enganar multidões. E isso, irmãos, é o que nós estamos vendo. Por isso que está difícil cada vez mais o evangelho, de se pregar o evangelho, de se viver o evangelho. Quando vai para as ruas entregar um panfleto, pregar a palavra de Deus, parece que as pessoas não têm mais prazer de ouvir, porque estão enojadas de tantos escândalos que está acontecendo. E as pessoas estão esfriando, as pessoas estão desanimadas, não tem nem mais prazer em ouvir as escrituras. Porque eles estão fazendo assim, irmãos. Paulo então mostra aqui no versículo 17, eu não procuro dádivas, eu não procuro riqueza de vocês. Versículo 17, mas eu procuro o fruto que cresça para a vossa conta, que vocês cresçam espiritualmente, eu quero que o fruto aumente no vosso crédito, eu quero que vocês cresçam. Essa, irmãos, é a intenção verdadeira de um verdadeiro homem de Deus, de um pastor de Deus. Ele quer que as ovelhas cresçam, desenvolvam o fruto espiritual para a glória de Deus. É por isso que muitas das vezes, irmãos, Paulo, ele não queria nem salário de igrejas. Quando ele passava os seus apertos, ele ia fazer tenda, ele ia trabalhar, para que os seus inimigos não falassem mal dele. Aonde ele passava, ele ia pregar, mas não dependia das igrejas, porque ele sabia, e ele mesmo falou que justo é o obreiro do seu salário. Mas ele mesmo não queria, por causa, ele era cheio de inimigos. Os seus inimigos que estavam de prontidão, estavam em alerta para pegar. Imagine Paulo sendo certinho, já falavam mal dele. Imagine se ele pegasse o dinheiro dos filipenses e fizesse mau uso do dinheiro. Então, irmãos, nós precisamos entender o evangelho de Jesus.
Quando nós vemos esse evangelho aí aguado que nós estamos vendo, essas igrejas que estão se multiplicando, irmãos, não se engane com isso. Porque Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus vem com humildade, com simplicidade, irmãos. Com sinceridade. Quantos missionários que estão sofrendo nos países africanos, países difíceis, que ninguém quer ir lá pregar o evangelho, mas homens de Deus estão lá pregando, missionárias e missionários estão lá pregando a palavra de Deus, sem aparência, sem dinheiro, padecendo necessidade, mas estão evangelizando, estão pregando, estão falando de Jesus para as crianças, para os adolescentes, para tribos africanas, para os lugares mais difíceis desta vida, que nós nem queremos nos chegar perto. Mas eles estão lá pregando a palavra de Deus. E nós devemos então orar, irmãos, pelos verdadeiros homens de Deus. Aqueles que realmente estão dispostos a fazer a obra de Deus com sinceridade. Paulo, então, ele vai fechar esse quadro, irmãos, no versículo 18 ao versículo 20. No versículo 18, Paulo vai dizer que ele tem abundância. Veja bem, irmãos. No versículo 18 ele diz, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. No versículo 18. Paulo continua usando termos de finanças, de dinheiro, irmãos. O verbo recebido que ele usa aqui é apechô. Essa palavra no grego, apechô, irmão, significa, é uma expressão usada para sacar recibo pelo pagamento total, quitação de uma nota. É isso que Paulo está dizendo, olha, bastante eu tenho recebido, apechô. É como se eles estivessem pagando uma quitação de uma nota, sabe? Um pagamento total, uma dívida que os filipenses estavam tendo com Paulo. E Paulo disse, eu tenho recebido bastante, eu tenho recebido e tenho abundância. Vocês pagaram. É isso que Paulo usa termos de finanças, irmãos. Paulo, ele recebeu essa doação pelas mãos de Epafrodito. No capítulo 2, versículo 25, fala, e ele é chamado de ministros das minhas necessidades. E cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Epafrodito é que foi levar o dinheiro para Paulo lá em Roma, e Paulo chama ele de ministros das minhas necessidades. Agora, interessante, irmãos, que este é um assunto mundano, que é um assunto de dinheiro, de finanças. Interessante que este aqui é um assunto mundano, é um assunto que compete ao mundo, de dinheiro. Mas interessante que Paulo usa terminologia, Paulo usa termos sagrados, termos sacros, vejam bem, para nós entendermos, irmãos, o que Paulo quer dizer quando nós ofertamos na obra de Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vejam bem, Paulo chama essa doação de quê? De cheiro suave. Paulo chama a doação dos filipenses de cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Versículo de número 18, na parte B. Coloca aí, Salomão, na parte B ali. Completa aí, Salomão. Conseguiu? Está no 18, é só um pouquinho mais para frente. Isso, olha lá. Olha que as expressões que o apóstolo Paulo usa. Recebendo as ofertas dos filipenses, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele está falando, irmãos, que essas ofertas dos filipenses teve essas expressões aí, ó. Isso aí são termos de adoração a Deus, de quando Deus recebe um sacrifício. Quer ver, irmãos? Vejam bem, em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21.
Ele pegou as aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou a Deus. Esses animais que foram sacrificados a Deus, Deus recebeu como cheiro suave. É a mesma expressão que Paulo está... Deixa lá. É a mesma expressão no verso 18. Deixa lá. Onde estava, Salomão? 18, parte B. É a mesma expressão, irmãos. Agora, vejam bem, em Êxodo 29, versículo 18. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como a oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada, diz Deus. O cheiro dessa oferta me agrada. Nós precisamos entender que esses animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, irmãos, as ovelhas, igual Abner pregou agora domingo passado, esses animais apontavam para a pessoa de Jesus, que era o Cordeiro de Deus, é o sacrifício de Deus. Agora, veja em Efésios, capítulo 5, versículo 2, uma alusão ao alto sacrifício de Cristo. Paulo dizendo que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Aí Paulo completa, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício de Jesus foi um perfume agradável que chegou às narinas de Deus. Paulo usa a mesma terminologia para os filipenses, pelas ofertas financeiras que foram dadas a ele, irmãos. Remetendo para nós nos dias de hoje, as suas ofertas, os seus dízimos, quando você faz ele com amor a Deus, com conhecimento bíblico, com graça diante de Deus, com amor, de coração aberto, é como se fosse este sacrifício para Deus. A mesma comparação do sacrifício de Cristo, essa analogia. Como os sacrifícios do Antigo Testamento, isso é agradável a Deus. Por isso que ele prometeu lá em Malaquias, que quando nós doamos os nossos dízimos, entregamos nossos dízimos, ele repreende o devorador. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ele repreende o devorador. Por isso é importante, irmãos, nós doarmos pela obra missionária, os missionários que estão sofrendo, que estão padecendo. Doa pouquinho, doa o que pode, doa o que você tem. Faça isso com amor, faça isso com graça e receba as dádivas de Deus, porque isso vai chegar como um cheiro suave para o Senhor. Ser coração aberto para a obra de Deus. Então, irmãos, Paulo usava essa palavra sacrifício no sentido simbólico. Ele já tinha falado isso para os filipenses. No capítulo 2, no versículo 17, ele disse o seguinte, na própria Filipenses, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, e folgo e me regozijo com todos vós. Então, é reconhecível que essas dádivas que ele é oferecido à obra missionária, à igreja de Deus, ao reino de Deus, é um sacrifício aprazível a Deus. Todas as vezes que você for apresentar o seu dízimo, as suas ofertas, não é pecado você orar e agradecer a Deus. Senhor, aqui está o meu dízimo, Senhor, que o Senhor me abençoou. Agradece, que seja para o crescimento do reino de Deus. A minha oferta, seja ela R$1, R$2, o quanto que for, não interessa. O Senhor, eu ofereço, que é o de coração que eu estou oferecendo, Senhor. E agradeça a Deus por tudo quanto Ele tem te abençoado. Em tudo vemos a importância nisso, irmãos. São sacrifícios espirituais a Deus. Pedro disse o seguinte, vocês também como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Em 1 Pedro 2, versículo 5. Deixe que Deus os use na construção do templo espiritual, ou seja,
ofertar a nossa vida, irmãos, em favor do reino de Deus, do templo espiritual. Em Romanos capítulo 12, 2, Paulo nos exorta a entregarmos o nosso corpo como sacrifício espiritual a Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, o louvor que sai dos nossos lábios são sacrifícios aprazíveis a Deus. Portanto, irmãos, eu recomendo sempre os irmãos, na igreja, nunca fique de boca calada, irmãos, de boca fechada. Quando os ministros do louvor começar a louvar, se tiver ali, cante junto com a igreja, abra a harpa, louve ao Senhor de coração, venha para a igreja para adorar, esquecer os problemas que estão lá fora, as nossas preocupações. Não podemos vir para a casa de Deus, irmãos, como se fosse um sacrifício, algo pesado, algo ruim de vir para a casa de Deus. Precisamos vir para a casa de Deus com alegria, com satisfação, louvar, orar, participar do culto, prestar atenção na palavra, cuidar das crianças, cuidar da igreja. Aqui é o momento de nós adorarmos a Deus, de nós construirmos a nossa vida espiritual, irmãos. A construção para o reino de Deus. Assim nós devemos aprender e servir ao Senhor com essa total dedicação. Então, irmãos, esse é o suprimento divino para as nossas necessidades. Mas em contraste, no versículo de número 19, para nós finalizar, Paulo fecha aqui: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Vejam bem, irmãos, Deus suprirá as nossas necessidades, a minha e a sua, quando nós agirmos desse jeito. Deus supre as nossas necessidades, irmãos. Mesmo eles sendo pobres, eles não esqueceram de Paulo, sabe? Deus suprirá as nossas necessidades usando as riquezas da glória dele. Deus vai suprir as suas necessidades. Não vai faltar comida na sua casa, não vai faltar roupa para você, não vai faltar nada na sua vida, porque Deus supre as nossas necessidades, irmãos. O básico Deus sempre vai dar para nós, irmãos. Deus não prometeu, irmãos, suprir a nossa ganância, a nossa vaidade. Tem crente que pensa que ele precisa ser vaidoso e que Deus tem que sustentar ele na sua vaidade, na sua ganância. Ele precisa ter carro zero, precisa ter roupas de marca, precisa ter casa com piscina. Deus não prometeu suprir a nossa ganância nem a nossa vaidade, mas as nossas necessidades é promessas de Deus. E isso Ele faz, e Ele não tem deixado o seu povo padecer necessidade. Não tem deixado. Quem o serve de todo o coração tem as suas necessidades providas, irmãos. E no versículo 20, Paulo diz: ora, a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele glória para todo sempre. A Ele todo louvor e toda honra. Enquanto estivermos com o nosso coração voltado para a glória de Deus, irmãos, nunca irá faltar nada. A obra precisa ser realizada à maneira de Deus e para a sua glória. Deus sempre irá prover a necessidade do seu povo se nós agirmos assim. Vamos ser gratos em tudo, irmãos, e nunca nos faltará os recursos necessários. Agradecer a Deus pelo que come, pelo que veste, pela casa que tem, pela saúde que você tem. Os nossos recursos são a providência de Deus, o poder de Deus e as promessas de Deus na nossa vida. Nunca vai faltar, irmãos. Temos que confiar no Senhor e na sua palavra. São esses recursos que nos capacitam a lidar com tudo que a vida exige de nós. Os recursos e a providência de Deus nas nossas vidas. Deus sempre vai providenciar para nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. E as mãos dele está sobre nós. O que estiver faltando na sua casa, na sua vida, com a sua família, com seus filhos, Deus vai providenciar. Porque Ele é um Deus amoroso, é o nosso Pai que tem nos abençoado. Que Deus em Cristo nos abençoe. No nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, agradecer a este Deus maravilhoso. Fecha os teus olhos. Ó Deus e Pai que está no céu, graças te damos por tudo. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da providência.
É o Deus que tem nos sustentado com as suas mãos poderosas. Aí estão a vida dos teus filhos, dos teus servos, da sua igreja, meu Pai. Como o Senhor tem guardado a tua igreja até aqui, ó Deus. Que as bênçãos, a graça e a misericórdia do Senhor possa continuar na vida de cada um dos teus filhos, da sua igreja. Abra as portas, Jesus, a providência, Senhor. Não deixa que venha a faltar nada, meu Pai, para que o seu nome seja glorificado. Nos livra da ganância, da vaidade que está fora, meu Deus, dos teus propósitos, mas guarda nosso coração com humildade, com simplicidade, confiando nas tuas promessas, confiando na sua palavra. Assim eu oro, assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Evangelista Sérgio.